Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina, especificamente a primeira unidade. A gente está encerrando nessa primeira unidade, trazendo esse terceiro pilar, ou esse terceiro braço da análise do comportamento, que refere-se à parte aplicada. Então, só relembrando, os outros dois braços, né, ou pilares, ou fundamentos da análise do comportamento que vimos nas aulas anteriores, refere-se à parte teórica, filosófica, embasada no behaviorismo radical de Skinner. Essa perspectiva teórica só é possível ser considerada uma ciência porque tem um método adequado para ela, que foi a partir do método experimental, que aí dá origem à nossa disciplina letiva, né, da análise experimental de comportamento, e isso teria sentido ou não teria nenhuma serventia se a gente não pudesse aplicar no nosso dia a dia, no nosso contexto, nos nossos problemas reais. Então, vamos falar na parte aplicada da análise do comportamento, a gente pode estar chamando, né, como aba, que seria essa terminologia em inglês, né, que aqui no Brasil fica muito comum da gente estar chamando, né, aba, pode ser entendida como análise aplicada do comportamento ou análise do comportamento aplicada, tá? Essa ordem aí não vai interferir no conteúdo. E aí, ao longo de toda essa aula de hoje, eu vou estar sugerindo alguns vídeos para vocês e eu gostaria que você estivesse pausando essa videoaula e assistindo esses vídeos, tá? Então é importante eu dizer que são vídeos que eu encontrei no YouTube, que fiz a análise e particularmente, didaticamente, eu achei muito bons. Eu não tenho nenhuma ligação com nenhum desses grupos de análise do comportamento, tá? Só para esclarecer. Então, o primeiro vídeo que eu estou sugerindo para que vocês possam assistir é especificando, melhor dizendo, conceituando o que seria a terapia ABA. Como é que a gente pode aplicar a análise do comportamento nesse contexto social? Né? E aí esse vídeo traz algumas informações relevantes. Então, conceitualmente e trazendo algumas características da ABA é esse campo de intervenção terapêutica planejada que os analistas do comportamento ou behavioristas, que aí a gente pode utilizar como sinônimo, vão estar atuando diante da prática mesmo, né, do nosso dia a dia, o que é que a gente pode estar ajudando o indivíduo dentro da sua perspectiva individual, no seu repertório comportamental, e principalmente no aspecto de interação social. Essa é a grande contribuição da análise do comportamento nessa perspectiva, tá? Então, como eu já tinha mencionado para vocês, ela é baseada na filosofia do behaviorismo radical e no estudo empírico do método experimental ou análise experimental do comportamento. Essa perspectiva de aplicação, ou porquê que a gente fala dessa aplicabilidade, né, é caracterizada pela cientificidade, que a gente já comprovou a partir da metodologia experimental, compreendendo como é que as variáveis elas podem se relacionar, compreender o que causa o que, causa e efeito, aquela lei da causalidade que a gente estava conversando. E também se refere à própria prestação do serviço em si, né? Então, o profissional ele vai estar resolvendo essas questões práticas do cliente e só um minutinho. E o profissional ele vai estar foi aqui chamando. Mas o profissional ele vai estar nesse processo de prestação de serviço, analisando qual é a demanda do paciente ou do cliente e, a partir daí, intervir em um problema concreto, tá? Aqui é outro vídeo, outra sugestão, né, de vídeo, ainda falando esse aspecto mais conceitual, mais inicial da aba, que foi dado e proposto por essa psicóloga que eu já tinha apresentado para vocês em outra oportunidade, que é Maíra Gaiato. Então, pausa um pouquinho a videoaula e vai assistir o vídeo lá, tá? E aí, é importante a gente entender que aba não tem um
protocolo específico, ou melhor dizendo, não tem um protocolo geral para todos os indivíduos. A gente está falando de uma terapia, que uma terapia ela não pode ser generalizada e tratada, entre aspas, como uma receita de bolo para todos os indivíduos, tá? Contudo, existem algumas dimensões acerca dessa ciência aplicada que o profissional que vai estar exercendo a terapia AB, ele precisa nortear toda a sua intervenção nestas dimensões. Então, eu trago para vocês aqui nesse esquema que dimensões são essas. A primeira dimensão que eu quero estar conversando aqui com vocês é a própria perspectiva aplicada, né, que refere-se ao comportamento em si, né? Lembra da contingência tríplice que a gente falava lá no behaviorismo radical? Então, aquela resposta comportamental, aquele comportamento que a gente está escolhendo para estudar, está analisando, ele precisa ser socialmente relevante. Então, tem que ser aplicável ao conteúdo, ao cotidiano desse indivíduo que a gente está realizando essa modificação do comportamento, essa intervenção, tá? A outra dimensão se chama conceitual. Refere-se a essa linguagem científica, aos termos adequados que a gente está utilizando com base no behaviorismo radical. Então, nós vamos estar tratando o nosso indivíduo, fazendo essas intervenções a partir da perspectiva e da psicoeducação do que seria um reforço, o que seria a extinção, como modelar um comportamento para inserir um comportamento no repertório comportamental. Então, esses conteúdos conceituais são muito importantes para que possa haver também uma padronização diante da equipe que vai estar lidando com aquele indivíduo, tá? A terceira dimensão refere-se ao comportamental em si. Então, aquele comportamento que a gente está tentando modificar, ele tem que ser um comportamento que o indivíduo tenha a capacidade de fazer, né? Então, um indivíduo com comprometimento motor, né, em aspectos relacionados a escrever mesmo, a gente não vai ter como colocar um objetivo que ele escreva. Vai haver o estímulo, na verdade, de frustrações desse indivíduo. Então, é importante que o comportamento que a gente queira estar modificando, seja aumentando, seja diminuindo, seja mantendo, seja um comportamento que seja possível de ser identificado, medido e que o indivíduo ele consiga fazer, né, que seja capaz de fazer. A outra dimensão se chama analítica, né? Então, a gente está falando da própria mudança comportamental em si, a partir da aplicação de programas. Como assim programas? Programa é o termo que a gente está utilizando para essa intervenção que a gente vai estar promovendo, né? Então, para cada comportamento que a gente está tentando modificar, que a gente está tentando inserir ou diminuir ou aumentar no indivíduo, vai ocorrer fruto de um processo que o profissional vai estar exercendo, né? E aí a gente chama de programa. De quantos reforçadores iremos utilizar, de quais intervenções específicas nós iremos fazer, quantas vezes ele tem que repetir aquele comportamento para eu entender que eu posso passar para a próxima etapa de modelagem, né? Então, tudo isso, toda essa mudança comportamental, ela tem que ser fruto desse processo científico sistemático e não feito de forma aleatória. A próxima dimensão se chama efetiva. E essa efetividade refere-se à melhoria das condições comportamentais desse indivíduo. Então, a gente está fazendo toda essa modificação de comportamento e a gente tem que ver se o programa ou a nossa intenção ela está sendo eficaz, né? Então, se o indivíduo ele está respondendo, né, ao que a gente está propondo, a gente pode continuar, né, nessa evolução, ou vai do profissional perceber que não está fazendo a intervenção adequada, né? Não está sendo eficaz. Então, é importante demais que o que a gente esteja fazendo, a intervenção que a gente esteja fazendo, tenha resultado. E o resultado não precisa ser de 0 ao 100.
o resultado diante da análise do indivíduo que a gente está fazendo, ela tem que ser gradativa diante da realidade do contexto que o indivíduo está, né? Então, é importante demais que a gente esteja atento a isso, né? Porque não adianta um dia após o outro, um mês após o outro, ou anos de intervenção, e aquilo não está servindo para nada, ou está servindo muito pouco, né? Ele poderia evoluir, mas não está evoluindo. Então, o que está acontecendo, né? Então, o profissional, ele tem sempre que estar avaliando e verificando se aquela intervenção, ela realmente está tendo qualidade e sendo eficaz. Uma das missões de um analista do comportamento diante do processo de intervenção, que pode começar de uma maneira mais artificializada, é essa dimensão aqui de generalizada. Então, o indivíduo, ele tem que responder, né, ter comportamentos similares em diferentes ambientes ou contextos, né, e isso tem que ser de uma maneira durável. E não se comportar hoje de maneira adequada e daqui a 3 horas não se comportar mais assim, né? Então, essa é uma das dimensões que vai promover na gente, enquanto profissional, uma grande satisfação, né? Essa capacidade do indivíduo conseguir generalizar. E isso é uma das dimensões do nosso trabalho, né? Enquanto modificador do comportamento, que a gente precisa ter isso como a cereja do bolo, né? O final do processo, vamos assim dizer. Por fim, mas não, eu estou apresentando esses conceitos nessa ordem, mas não tem ordem hierárquica, certo? É importante eu relembrar isso. Não tem ordem hierárquica que, primeiro tem que ser conceitual, tem que ser aplicada, não. Aqui eu trouxe, fui trazendo um após o outro, por questões de didática mesmo, né? Só para trazer para vocês, mas não tem ordem hierárquica, não, do que é mais importante ou que o outro, né? Essa característica aqui, essa dimensão tecnológica, ela se refere a esses procedimentos bem descritos e definidos. Ou seja, não tem esses programas aqui, ou não tem as instruções que o profissional pode estar dando aos pais para fazer com seus filhos. Essa característica de procedimentos bem descritos, definidos, sistemáticos, né, tem que ser para que qualquer pessoa, ao pegar aquele programa ou aquelas instruções, consiga realizar. Porque não adianta o paciente responder para mim, enquanto terapeuta dele, e não responder para o pai, não responder para a mãe, não responder para a sociedade de maneira geral. Então, por isso que o programa ou as instruções que a gente está tendo com o indivíduo que está passando por esse processo, né, de terapia comportamental, ela tem que ser uniformizada entre todo mundo que convive com esse indivíduo, e aí todo mundo entenda como família, como os outros profissionais, né? No caso da gente, estou falando para o psicólogo. Mas aí, dependendo da demanda do paciente, pode ter outros profissionais envolvidos, como fono, como psicopedagogo, como TO, terapeuta ocupacional, como fisioterapeuta, e assim por diante. Então, todo mundo realmente tem que falar a mesma linguagem, certo? Então, a aba, ela vai estar enfocando, né, a aprendizagem em si, né, que isso é um dos princípios behavioristas. A gente está falando de uma teoria, de uma perspectiva que está embasada na aprendizagem e pode enfocar o ensino de linguagem, habilidades sociais, acadêmicas, o próprio brincar, o autocuidado. E a partir daí, né, a gente ensinar o que são comportamentos problemas, por exemplo, e trabalhar acerca disso, né? Então, a aba, ela não pode ser considerada somente um método, uma técnica, um protocolo, algo que a gente faz. É uma terapia com base na teoria e comprovada na ciência, a partir do experimental, né? Então, existem alguns contextos, né, que a aba ela pode ser utilizada enquanto intervenção, e um deles que a gente vem percebendo e verificando muito é em relação ao próprio autismo, né? E aí eu trago para vocês a foto desse estudioso aqui, esse psicólogo, que recentemente, né, em 1987, ele realizou, né, o nome dele é Ivan Lovaas, e ele é considerado o pioneiro, né, nessa perspectiva da aba aplicada ao autismo, porque ele realizou uma pesquisa científica
de longo prazo, utilizando crianças tanto com autismo, quanto um grupo controle, né, que tinha autismo também, mas enquanto um grupo ele estava aplicando a terapia ABA, o outro grupo fazia outras intervenções. Então, o que foi percebido? Que alguns comportamentos problemas desses indivíduos que não passavam pela intervenção ABA eram mais evidenciados do que os outros. Então, o que começou a acontecer bastante, né? Houve uma divulgação desse trabalho e passou-se a acreditar que ABA ele era muito mais eficiente e eficaz do que outras abordagens ou outras teorias ou outras perspectivas terapêuticas, né? E aí e alguns outros estudos eles vão estar reforçando essa ideia em virtude do autismo ser um transtorno do neurodesenvolvimento que ele tem como principal ou uma das características, né, alvo, é esse comprometimento cognitivo, né, em algum nível. E a perspectiva da intervenção ABA, por ser completamente comportamental, ela não necessita que o indivíduo ele possa estar utilizando mais o seu cognitivo. Então, a parte comportamental ela é mais reforçada, ela é mais utilizada para essa intervenção em virtude disso, né? E aí, alguns outros, continuando, perdão, esse contexto da aplicação do ABA no autismo, né? É importante que funcionalmente o analista ele possa estar observando quais são os comportamentos alvo, o que a gente quer modificar nesse indivíduo, e aí a gente pode estar atuando em duas frentes. A primeira refere-se à ampliação e aquisição de comportamentos que são deficitários ou são inexistentes no repertório, como, por exemplo, nas áreas verbal, acadêmica, pré-acadêmica, social, brincar, profissional, atividade física, artística e assim por diante. E a outra frente refere-se à diminuição de comportamentos em excesso e que estão inadaptativos, como, por exemplo, restrição de interesses e motivação, comportamentos estimulatórios, como de estereotipias motoras, vocais, birras, comportamentos agressivos em relação a si e ao outro. Então, a gente vai estar verificando se aquele indivíduo ele tem comprometimento ou pouco comportamento que a gente considera adequado, por exemplo, o indivíduo ele não fala, não consegue falar para pedir água, e é necessário que ele peça água. Então, a gente precisa ensiná-lo a como pedir. E aqui, em contrapartida, a gente verificar comportamentos que estão em excesso, como, por exemplo, o indivíduo ficar correndo para um lado para o outro o tempo todo, e esse não é um comportamento que vai trazer nenhuma resposta para nenhum benefício, vamos assim dizer, né? Então, fazendo essas identificações, a gente consegue verificar por onde ou qual frente a gente pode estar trabalhando, né? Mais uma vez, eu sugiro a vocês esse vídeo de Meca Andrade, que fala muito em relação à terapia ABA aplicada ao autismo, que hoje a gente percebe que algumas pessoas ou alguns profissionais querem se limitar ao consultório ou à própria mesinha, né, como chama, tá sentado na frente da criança e fazendo esse estímulo, né? Então a ABA não é só isso. E aí, essa é uma das perguntas que eu mais recebo, né, em relação à ABA, que é acerca de quais são os profissionais que podem utilizar esse tipo de terapia na intervenção, e a resposta, né, que eu vou estar dando para vocês é também assistir esse outro vídeo, tá? Então, a própria Meca falando também quem é o profissional ABA no Brasil, ela traz algumas características e eu já adianto para vocês que atualmente a gente não tem nenhuma legislação que ampare o nosso trabalho como terapeuta ABA, certo? Ou quais as profissões podem ser ou podem não ser. Então, todo mundo ou qualquer pessoa pode ser, né? Polêmica. Por fim, esse é o último vídeo, né? E também o último slide da nossa aula de hoje, que fala sobre um pouco sobre alguns mitos e verdades sobre a ABA, né? Então é de outro grupo, é o grupo Conduzir. E aí, nesses canais no YouTube que vocês estão assistindo, tem alguns outros vídeos
que podem estar complementando essa discussão da gente. Né? Então, minha sugestão é que vocês possam estar mergulhando um pouco e visualizando esses outros vídeos e levantando algumas reflexões, né? Não somente internalizando e trazendo como verdade absoluta o que eles estão trazendo, mas sim para servir como possibilidade para a gente refletir do que é que a gente está cercado ou do que é que está sendo falado sobre aba, tá joia? Eu espero que você tenha gostado da aula. Tchau, tchau.